Estamos no ar com uma pessoa incrível, maravilhosa, querida, que eu amo de paixão, mega orgulhosa aqui em tê-la comigo. Ju Góes, obrigada. Obrigada! Que alegria em poder estar aqui. Eu lembro quando o podcast ainda era um projeto, quando o segundo livro ainda era um projeto. Aí cada vez que eu te encontro, já tem projetos colocados no mundo com muito primor. Então eu te admiro na sua capacidade de ser uma visionária e uma realizadora ao mesmo tempo. Então tá aqui hoje significa muito pra mim. E pra mim também. Posso dizer idem para você. A gente tava falando sobre isso porque antes da gente começar a gravar, praticamente rolou um podcast já, Foi, né? já. Então, Queimamos a largada. queimamos a largada. Talvez a gente volte em alguns assuntos. Tudo bem. E justamente a gente dizia sobre essa questão da multifacetada que é a Ju Góes, assim como eu, né? E eu sempre penso sobre isso, e antes de vir pra cá no podcast, toda vez que eu vou gravar um podcast, eu fico, revivendo a história da pessoa. A sua pra mim já é mais fácil, porque a gente já se conhece há alguns anos, né? Sim. E eu pensei numa frase que o meu pai diz. O meu pai fala que a gente reencarna em vida. E isso pra mim faz tanto sentido. E eu acho que você é uma pessoa que reencarnou em vida várias vezes, se construindo, se lapidando. E eu queria que você voltasse um pouquinho lá atrás e me contasse dessa sua trajetória. Essa sua veia poética de família é fantástica, né? Você falou, meu pai, ele pensa, ele escreve. Eu adorei, porque eu nunca pensei dessa forma. E, Rê, o que eu sinto, assim, é que cada vez que eu realmente, então, reencarnei em vida, foi um momento disruptivo, um ponto de inflexão. E na maioria das vezes, a gente não tá ali no flow. A gente não tá ali brilhando. A gente tá passando por alguma coisa que nem sempre a gente compreende. Porque não tá vindo pra consciência. Então, os nossos incômodos emocionais, os nossos dilemas, muitas vezes, eles vêm como uma nebulosidade e a gente não tem o discernimento ainda de entender o que é, porque tá vindo pra consciência. E na psicologia, não sou psicóloga, mas eu sou uma pessoa que estuda o comportamento humano, que eu amo isso. Meu trabalho, a minha missão é para poder me desenvolver e desenvolver mulheres. E eu trago muito isso assim, né? Na psicologia é dito que você só consegue curar e transformar o que está na consciência. Então, cada vez que a gente vai precisar reencarnar em vida, a gente primeiro precisa acolher esse turbilhão. E falar, olha, isso quer me... Entender, né? Separar o joio do trigo. Exatamente. Ali. Porque geralmente quando a gente tá no turbilhão, justamente a gente tá no meio de tanta coisa que você entrar e falar, pera, o que eu preciso agora entender, refletir? É isso, é parar e olhar. Porque na maioria das vezes a gente quer fugir. Por que eu tô sentindo isso? Mas isso agora? Mas não, isso... Não, agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que maternar, eu tenho que realizar, empreender. Não posso agora ficar com crise existencial. Pode, deve, tem que. Sim, precisa. Porque se você não tá de coragem, olhando, né, Ju? Precisa muita coragem. Eu você olhando pra tua história, pra bagunça. Eu acho que você foi muito bem sucedida em tudo que você fez. E eu imagino que tomar a decisão de refletir, de caminhar por um outro caminho, construir uma outra jornada, eu acho que é um ato de muita coragem. Foi, mas a coragem só vem depois, né, Rê? A coragem só vem mediante a ação. Então, eu acredito que às vezes a gente, ao invés de esperar a coragem para agir, a gente tem que ter consciência de que tem emoções como o próprio medo, né? Que só vão ficar menores com ação. Mas você não acha que às vezes o medo de não fazer, por exemplo, é maior do que o medo que a gente tem de tentar, de ousar? Quando você não faz, ele aumenta. Porque você tá se sentindo tão menor do que ele, tão acuada, e você vai recuando, ele parece numa perspectiva que é maior do que realmente é. E quando você face it, você olha no olho do medo, você bate de frente e fala, tá bom, ele faz parte. O medo é sinal que estou me desafiando, estou crescendo. O medo quer proteger a gente. Sim. A intenção positiva do medo é nos proteger. A missão do medo, né? E daí a gente pode falar, beleza, mas preciso sentir isso? O medo não sou eu, é um pedacinho de mim ali gritando. E que bom que a gente sente algum medo. É sinal que realmente está indo para o próximo nível. Quando você olha o medo no olho, você olha de frente, você fala, meu, ele não é gigante, ele não me engole. Então, se eu recuar, ele aumenta. Agora, mas é um exercício também. Cada vez que você enfrenta o medo, você vai ficando mais forte para enfrentar novamente. Porque você fala, foi o que eu tinha que fazer.
porque você vai ganhando experiência e você fala, eu sobrevivi, né? É que nem quando você vai fazer algo muito aterrorizante, eu não sei se você também tem uma história tão rica, mas se você já saltou de paraquedas, bungee jump, ou às vezes as pessoas têm medo de mergulhar no mar. A minha vida já medo é de muito mergulhar. Já tem uma emoção suficiente. Mas assim, pensa numa coisa aterrorizante que você precisou fazer. Depois que você faz, Ô, Ju, você fala... você é jornalista, mas você sabe que um dos maiores medos do ser humano é falar em público. Também? Eu tinha esse medo. Você tinha esse medo? O quê? E você fala pra, tipo, milhares de pessoas hoje em dia. Eu comecei muito jovem na Apsen. E comecei com a responsabilidade com um líder fantástico que é o meu pai. Então eu tinha que subir no palco e na minha cabeça, né, eu tinha que estar minimamente apta a Você se me comparava posicionar. muito com ele? Muito, muito. E é inevitável, porque as pessoas também, de alguma forma, iriam me comparar com ele. Sim. E aí aquilo me dava, assim, um desespero, um problema. E aí eu fui trabalhando, óbvio, também me desafiando, fazendo cursos, etc. E mas cada vez que subia ali no palco... que as pessoas têm muito esse medo. Mas a gente precisa se apropriar desse lugar em que o medo tá. Sim. Falar, medo, não é você que vai ocupar, sou eu. É. O Ivan me ensinou uma coisa muito legal, que ele falou... Um dia ele falou assim pra mim... Poxa, Rê, eu acho que você fala bem, você desenvolta, você é uma mulher bonita, tá? Eu acho que você devia falar do coração. E eu tava lá com todo um script, Falar com fichinha. menos preparo e mais coração. Ele falou, é um caminho você domina. fantástico. Aí ele me ensinou outra coisa, suba no palco e determine que aquele lugar já é seu. Antes. Se apropriar. E aí, hoje em dia, eu sempre ouvo, quando é possível, né? Às vezes não é. A gente chega lá num mega evento, não dá pra subir no palco. Assim, sempre que eu posso, eu subo ali, principalmente o evento da Apsen, assim. E desde então, nunca mais eu tive eu tenho uma linha racional do que eu preciso falar, mas nunca mais eu tive esse script, assim. Nossa, e você se colocou, né, para jogo ali, porque recuar vai fazer com que os nossos piores medos pareçam maiores do que a gente. Então, com ação, a gente diminui eles. E todas essas reinvenções que eu passei na minha vida, porque fui patinadora, 15 anos, fui atleta. Aí depois eu fui modelo, aí tive uma carreira internacional, depois eu fui BBB, depois eu falei, eu não quero viver essa vida em que eu pareço somente um produto. E eu comecei na internet, jornalista, fui trabalhar na TV e ao mesmo tempo criar conteúdo na internet. Aí chegou... E numa era, como que é que você falou uma vez? Que tudo era mato. Tudo era mato. 2009, Rê. 2009. Nossa. Não tinha nem nome o que se fazia, né? Depois que veio o nome YouTuber. Porque o YouTube era uma plataforma de distribuição de conteúdo, muito provavelmente de clipe de música. E daí naquela época, assim, tinha alguma coisa de game... E tava começando o movimento internacional das beauty gurus, que eram as meninas ou os profissionais, as pessoas que ensinavam maquiagem. E eu comecei a fazer isso porque qual foi a nebulosidade que veio pra minha vida? Beleza, sou jovem, tive holofote, tava na Globo, fiquei conhecida, fiz meu primeiro dinheiro, mas eu não me sinto útil. E aí, o que a gente faz com tudo isso? Eu sou jornalista, meu diploma tá ali, não tô fazendo nada com ele. E aí eu fui bater na porta da TV local lá em Santos, falar, não, eu quero trabalhar na minha área, meu sonho, assim, apresentar um programa no GNT. Eu falei, não, eu quero, se não me foram abertas essas portas, porque o que aparecia pra mim? Como modelo ainda e como atriz, mas atriz de coisa que não tinha a ver comigo, sabe? Eu falava, não. Eu tive algum discernimento, voltei pra Santos, eu morava no Rio, voltei pra Santos, consegui esse emprego na TV local. E eu ganhava, assim, 10 vezes menos do que eu ganhava quando tava lá naquele oba-oba dos holofotes, que eu sou muito grata. Mas eu falei, tá bom. Uma coisa é ali, o valor e o preço, né? Sim. Então, minha conta tá cheia, mas eu não vejo valor no que eu faço. E aí, como jornalista, eu queria realmente trabalhar na minha profissão. Aí comecei a trabalhar e eu falava, tá, continuo não sentindo que eu tô contribuindo. Qual é o seu problema, menina? Você é ingrata? Eu me questionava se eu era ingrata. Aí eu comecei na internet, porque eu falava, tá, então eu sempre gostei de ajudar. E eu gostava de maquiar as minhas amigas na época da patinação. Eu era a maquiadora oficial do time. Aí, na época que a gente começou a adolescência, sair, né? Eu maquiava minhas amigas, eu me deixava por último, Rê. Mas eu não tava nem aí, assim, se eu ia ficar mais bonita ou menos bonita, eu ficava feliz em vê-las se sentindo bem, se sentindo mais bonitas. Eu falei, não, tá bom. Comecei o canal no YouTube, por quê?
Eu já sabia gravar vídeo, editar vídeo, sabia construir uma narrativa, sabia escrever uma boa pauta. Então, a minha comunicação ali já começou. Eu usei minhas competências por uma coisa muito nova. Então, para quem está recomeçando, a minha dica é use as suas competências. Por mais simples que você considere, use para fazer uma coisa nova, porque vai te dar autoconfiança de que você é bom naquilo. Como você traz para uma nova atividade, para um novo empreendimento, para uma nova ideia, competências que você já tem. E posso dizer uma coisa? Às vezes é da nossa infância. Então, isso que eu A te gente falar, vai sabe que eu extrair. tava vindo um insight? Você leu o novo livro do Schwarzenegger? Ainda não. Eu vi o documentário. É must read, assim. Tem muito a ver com o documentário, mas na minha opinião, o livro é sempre melhor que o documentário, Sim, né? é mais rico, é mais profundo. E ele tem umas frases, assim. Ele é muito bom, né? Com frases de efeito, com insights. Muito, muito. E ele conta uma história lá, não vou lembrar o nome do super nadador lá que ele traz, que ele diz assim: quando você se perde do seu propósito ou daquilo que te alimenta, enfim, volte aos seus 3 anos de idade, relembre quem você queria ser e dê um jeito de viver disso, ou seja, de financiar como que você vai viver daquela paixão. Isso fez tanto sentido pra mim, é óbvio que nem sempre é literal, mas assim, eu acho que quando você volta lá na tua infância, você realmente vê aquilo que era talento que a gente nem sabia, que a gente fazia brincando. Que é isso que você falou, poxa, eu já era uma líder, Desde eu já novinha. maquiava as pessoas e eu já sentia um senso de contribuição Muito. com aquilo que eu fazia. Muito. E eu criança, meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, Rê. E a minha mãe trabalhou muito para poder segurar as pontas. Hoje eu a entendo e admiro. Hoje eu sou mãe e eu consigo olhar para ela, porque por muito tempo eu questionei a ausência dela. Mas hoje eu entendo o que ela estava fazendo, o que ela estava possibilitando para o meu futuro. Sim. E eu sou muito grata. Só que muitas vezes era assim, eu tinha que vestir a minha meia calça, o meu colã, eu tinha que fazer o meu cabelo, muito parecido com o que eu estou usando agora, porque até hoje eu resgato isso. É uma âncora pra é mim. muito legal, né? É Eu uma fiz balé, âncora. eu também adoro fazer um coque. É verdade, você usa Nossa, bastante. uso muito, eu amo. Não é uma âncora de lembrar de quem você é na essência? Sim. Então eu me preparo, eu vim me maquiando no carro, porque me lembra de quem eu sou. Então desde pequenininha eu me arrumava e eu ficava orgulhosa. Quando eu conseguia dar o laço bonito no sapato, quando eu conseguia montar uma produção bonita. E não é só pela superficialidade, mas é pelo ritual, pela intenção com a qual a gente faz. E eu percebi que eu cresci nisso. Então, se eu conseguir, criança, fazer um bom cabelo, um topete, uma maquiagem, eu quero ajudar minhas amigas a fazerem também. Então, eu sempre tive esse instinto de, se eu aprendi, eu te ensino. Um senso de Se eu servir. cheguei aqui, eu quero te dar a mão para você vir também. Por isso que hoje eu me dedico tanto ao trabalho com mulheres, porque eu gostaria de ter tido, de repente, mais referências e mais mulheres me dando a mão e puxando. E hoje eu sei a importância disso, você também sabe, Demais. enquanto uma grande líder. Então, olhar para nossa criança vai, muitas vezes, trazer uma essência pura e muito potente, que ficou engavetada. Mas eu não lembro direito o que a minha criança gostava. Então, trabalhe nisso. Medite nisso, se divirta mais para ativar a criatividade, espontaneidade, brinque. Você vai naturalmente ativar as conexões neurais que talvez estão aí lá no fundo do baú mesmo, né? Mas que de repente você vai ativar e brincando com uma criança ou com os filhos ou fazendo algo divertido, você vai resgatar informações sobre quem você é lá no fundo. E é tão interessante como a gente para de brincar. Para! Não é? Você sabe que eu fiz o processo Hoffman e eu, enfim, sou apaixonada e tem ali uma pitada da sua criança livre. Quem é a sua criança livre? Sou apaixonada. Quando que você coloca ela em cena? Exatamente. Então, acho que isso é muito A gente tirou foto aqui legal. antes. Nós duas juntas, a gente sabe o poder da criança livre. O que a gente fez? A gente fez pose de empresária e executiva? Não. A gente pôs a mas perna ela que me incentivou, cima, a gente deu risada. Eu resgatei a minha bailarina. É isso, porque às vezes a gente vai ficando muito formal. Não, e ainda no mundo que eu vivi, Você nascida, criada e 20 anos dentro daquela caixa, ali é um mundo muito rígido. Tanto que a gente brinca muito, o pessoal que me acompanha, assim. Outro dia um par meu, a gente foi num evento e ele falou assim, o que eu posso fazer se tem uma chefe linda? Porque o pessoal olha, mas no sentido de assim também, poxa, ela tá destoando, assim. Tipo, ela tá super fashionista, ela tá
num ambiente em que tem poucas mulheres. Naquele dia foi um dia triste pra gente, porque a gente olhou pro palco e só tinham homens. Tá. Então, as mulheres da mesa, a gente até conversou, falou, poxa, ainda hoje... Ainda vamos a eventos de reconhecimento, às vezes eventos de empreendedorismo feminino, e tem muito mais homens falando. Eu falo, gente, peraí, onde foi que a continha tá errada? Exato. Dá um negócio, né? Dá. Ai, eu também sinto. E aí, tinham poucas mulheres, e mulheres que, às vezes, talvez não se permitam ousar tanto quanto eu ouso, assim. E mulheres, assim, incríveis, com carreiras maravilhosas, que são lindas. Então, acho que essa coisa desse mundo que eu vivo, que acho que você viveu também um pouco do outro lado, o mundo da celebridade, do entretenimento, onde tudo é mais possível. E trazer isso, como hoje você traz, para ajudar mulheres, eu acho que é uma coisa muito especial. Rê, mas é muito importante a gente entender em qual caixa a gente está querendo se enfiar, ou em qual caixa a gente está permitindo que nos coloquem. Eu acho que até mais em qual caixa a gente está permitindo, porque isso acontece, e acontece assim, quase que como aquele pode deixa acontecer naturalmente. Nossa, porque se você for se levar... A gente quer pertencer. Ser amado, respeitado e admirado, né? Necessidade básica do ser humano. A gente vai quase que inconscientemente na caixinha que nos deram, porque às vezes é por uma questão, na carreira. Você fala, beleza, eu vou honrar esse espaço, eu vou honrar essa cultura, e perde a identidade. Total. Não tem um profissional que seja brilhante que perdeu a identidade. É verdade. Então, quando a gente fala de reencarnar em vida, os momentos em que você se perde de si, perde a sua identidade, em que seus medos parecem maior do que você, em que você desacredita do seu potencial, são momentos que você precisa reencarnar. Porque você, assim, de verdade, isso não é natural, não podemos naturalizar, nem normalizar. Então, toda inquietação, voltando para a pergunta lá do começo, ela é uma chance da gente ressignificar muita coisa. E na maioria das vezes a gente entra em conflito com uma crise existencial, com uma inquietação. Então busquem terapia ou busquem um ambiente seguro para conversar. Eu até respeito, tem pessoas que falam, não estou preparada para terapia, não. Tá bom, então com quem você pode conversar? Ou tem um papel que você pode pôr, põe coisa no papel, escreve, mas tira tudo, vomita o que está aí dentro no papel, isso é muito terapêutico. Então entenda quem são as pessoas, quem é a sua rede de apoio. Não guarde essas inquietações. A gente vai acabar adoecendo se a gente não é capaz de fazer digestão emocional. Você chegou a ter algum momento, ou de adoecer, ou de quase adoecer, assim, de ter aquela coisa de... Não sei, eu acho que você vai me entender. A gente perde energia, né? A gente perde um pouco do brilho. É um primeiro indício de que a gente está adoecendo energeticamente, né? Sim. É que esse lado sutil da física quântica não é muito da nossa cultura. A medicina oriental, indiana, considera muito a sua saúde energética. E a gente vê muito a saúde física também, que é super importante. Mas que acaba sendo uma consequência na maioria das vezes, né? Exatamente. Mas se você tá bem, o que eu falo da energia? Quais são as formas de você reenergizar? Fazer um grounding, pisar na natureza, na areia, na terra, na grama. Você faz uma troca de íons ali importante para se reabastecer. Respirar, meditar, orar. Você poder estar olhando e contemplando o verde. O verde tem propriedades antidepressivas. Olha aqui que coisa maravilhosa onde a gente está. Então, você poder se conectar até com o ancestral. Como era nosso passado? A gente estava sempre pisando na natureza, olhando para o céu, mergulhando. Dá um mergulho no rio, no lago, no mar. Então, tem esse processo de cuidado com essa energia. Porque quando a gente vai caindo, é uma portinha para os primeiros sintomas depressivos, para os sintomas de ansiedade, que são doenças. Mas a gente primeiro vai sentir alguns sintomas, enquanto a doença não está instalada. Então, cuidar desse corpo energético. Então, nesses momentos, eu não cheguei a adoecer, mas eu não me senti eu mesma. A minha capacidade de resolução de problemas, o meu cognitivo estava afetado, assim, você não consegue raciocinar direito. O emocional é tão grande que a cabeça tá ali, tipo, consumida. Então, entenda esses primeiros sinais e não acha que é normal, que vai passar. Vai, mas tem que fazer alguma coisa. A ação é o que muda tudo. Se não tiver ação, a consequência pode ser grande. Da mesma forma como o medo vira uma bola de neve, a ansiedade, a depressão, tudo isso, se você não toma uma ação, e as pessoas vão falar, ai, mas eu tô sem forças para tomar ação, então peça ajuda.
a gente não tem que resolver tudo sozinha. Isso E quando a gente é uma líder nata, quando a gente se vê num papel de cuidador, a gente quer resolver tudo, a família, a casa, a carreira, e a gente não tá ali, não sobra pra gente. Não dá mais pra fazer isso. E quando a gente pensa também a responsabilidade que a gente tem com as outras pessoas. E que a gente acha que vai desapontar se a gente falar, não tô bem, preciso de ajuda. Não. Da mesma maneira como a gente gosta de ajudar, de contribuir, tem N pessoas à nossa volta que estão prontas para ajudar também, mas às vezes a gente fica com medo de incomodar. E mostrar vulnerabilidade, acho que para nós que somos figuras públicas e que somos líderes, assim, eu acho que é tão importante. Eu mostro na Apsen as coisas que eu vivi, seja de saúde mental, seja com câncer, e as pessoas, elas se sentem acolhidas em dizer que estão vivendo situações parecidas, ou até assim, foi super interessante quando eu compartilhei sobre o câncer, que as pessoas falam, nossa, eu tô negligenciando meus exames. E eu não faça, porque eu virei a maior defensora do diagnóstico precoce. É isso. Então isso foi muito legal, porque isso foram de várias pessoas. Eu falei, poxa, se essas pessoas forem lá e fizerem seus exames e acompanharem, eu já cumpri uma missão aqui com algo que eu vivi e que com certeza tem um papel para mim, mas sempre tem um papel também para o outro, para aquilo que a gente faz. Rê, cada vez que a gente assume a nossa vulnerabilidade, que para mim é um ato de coragem, de força, de autenticidade, a gente poder falar sobre as nossas camadas mais difíceis e profundas. Cada vez que a gente faz isso, a gente liberta alguém. A vulnerabilidade liberta. É verdade. Imagina só você querer estar com a capa de super-heroína o tempo todo e não deixar vir à tona as nossas fragilidades. Isso também adoece. E quando você é capaz de ir lá e falar publicamente, estou passando por isso, várias pessoas que estão nesse mesmo conceito vão se sentir acolhidas, vão se sentir vistas, ouvidas, respeitadas, e você acaba libertando mais pessoas para falar sobre também. Sim. Porque falar, você poder se abrir é um grande ato É um ato de cura. De cura. E vem dessa vulnerabilidade. Eu não preciso estar bem o tempo todo, eu não preciso falar que eu tô brilhando, eu não preciso aparecer ali 100%. É muita pressão, né, Ju? Então, o que eu tô passando? Falem sobre os seus dilemas. Entendam um ambiente seguro para fazer viver na isso. Perfeição, né? Exato. É muito para qualquer ser humano. E não precisa, né? Então, primeiro é entender o ambiente seguro, porque daí você vai digerindo emocionalmente o que precisa ser feito e depois você vai ganhando mais força para falar os 7 ventos, entendeu? Então, acho que é um processo a gente poder assumir para nós, assumir para alguém que a gente confia e ir falando, a gente vai ajudando mais pessoas a se libertarem. Senão se a gente se aprisiona, não tem quem salve. Foi uma escolha, né? Foi uma escolha continuar cabendo naquele raio daquela caixa que não é nossa, que a gente não cabe. Para, gente, não tem como. Então, escolha... Aliás, você nem precisa de caixa, nem escolha a sua caixa. Não brinco que às vezes a caixa é redonda e a gente quer enfiar um quadrado lá dentro. Vai, né? Gente, que nem criança lá, o negócio fica joga longe. Não, se não tá entrando, não é aí, não precisa ser, não tem que ser. Então, hoje eu vejo que eu consigo, como você falou, né, de você fazer um diagnóstico precoce, de você fazer uma prevenção. Tem como a gente fazer isso com a nossa própria vida. Quando a gente se abre espaço para se ouvir, se perceber, se olhar. Porque senão a gente só vai perceber quando já foi, né? Já foi. Eu tenho uma curiosidade, assim, convivendo com você, até com Krika, assim, e você comentou agora essa coisa da energia. Quando começou essa conscientização de tudo isso que vocês hoje vivem? Eu sei que vocês também buscam cada vez mais conhecimento em relação a isso. Vocês têm também a questão de uma alimentação, que é uma alimentação diferenciada, que tem muita causa em volta de tudo isso, as empresas que vocês investem, a vida que vocês vivem. Veio alguma coisa assim de berço, de família? Vocês despertaram? Da onde nasceu? Meus pais sempre foram, assim, bem saudáveis. Eu lembro do meu pai. E você sabe o que ele praticava? Que eu fiquei sabendo depois. Fiquei sabendo agora, adulta. Yoga. É mesmo? Como você falou do seu avô, poeta, que passou por tanta coisa e você descobriu depois, isso já estava na sua veia. Com certeza. E o meu avô materno, sabe o que foi? Fisiculturista.
Na época chamava halterofilista, sei lá, não lembro. Era alguma Olha outra, não existia o influência da nossa fisiculturismo. ancestralidade, Mas tem umas né? fotos dele fazendo o muque, Uau. assim, óbvio. Era totalmente diferente do padrão que é hoje. Sim. Mas assim, caraca! Você vê que você vai ligando uns pontinhos, né? E eu liguei esse pontinho porque essa parte toda da energia, desse cuidado, veio depois que eu comecei a praticar yoga e meditação. Quando você faz as respirações para centrar a mente, preparar o seu corpo para a prática física, porque geralmente antes de uma aula de yoga você faz os pranayamas, que são exercícios respiratórios que eu ensino muito para as minhas alunas, porque a respiração, Rê, ela te alinha, ela te acalma ou ela te energiza. Tem diversas técnicas, é uma ferramenta gratuita que tá ali a qualquer momento. Ninguém nem vai saber o que você tá fazendo, dependendo do tipo do exercício. E tem uns que são muito rápidos, né? Que às vezes as pessoas falam, não, mas eu vou ter que parar. Não, X 5 tempo. minutos, você ativa o seu poder, você equaliza os lados do cérebro, você ativa o seu parasimpático se você precisar regenerar. É fantástico. Isso não vem muito da nossa cultura, mas lá na cultura milenar indiana, na Ayurveda, é uma coisa sagrada para eles. Primeiro você limpa a mente para depois você usar o corpo. Uhum. E daí eu comecei a entender isso. Eu fui para a Índia, passei um tempo estudando lá, daí eu aprendi muito e eu trouxe isso junto comigo para as minhas jornadas, cursos, mentorias e até para o meu trabalho. Porque a gente não aprende. Então, o meu despertar foi muito nessa época que eu passei por uma baita crise existencial depois de 7 anos trabalhando com internet. Eu falava, eu acho que eu já ensinei tudo de maquiagem que eu tinha para ensinar. Tem vezes que quando você tá num dia difícil, não é a máscara de cílios que vai mudar. Ou como você tá se sentindo lá dentro. Ajuda a ter os seus rituais. Você é uma mulher que gosta de estar alinhada. Eu também. Eu sou apaixonada por moda. Você também. Sim. Mas antes da gente estar aqui, a gente fez muito trabalho interno. E não deixa de ser um reflexo. O quanto Porque você senão, escolhe não brilha, você tá lá. cores, ideias. Mas não brilha. Então você sabe o quanto de trabalho interno você faz, o quanto você cuida da sua saúde para você estar assim aqui hoje. Passou por um câncer e tá assim aqui hoje. Mas você regenerou, você fez escolhas, você fez renúncias, você se olhou e você se permitiu ser cuidada. Agora... Eu lembro da tua mensagem que você comentou, não vou lembrar as palavras em si, mas que você falou, poxa, que coragem, que respeito que você teve com você mesma de sair de alguns núcleos, de se preservar por um determinado momento. Eu admiro muito. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive dificuldade de falar não. E eu vi que você prontamente, dando não para algumas ambiências e alguns projetos, você deu um sim gigante para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Sim. Aquilo para mim foi um ponto muito reflexivo, que eu falei, caramba, olha só, como eu me inspiro, né? Como eu aprendo a ser mais... me apropriar mais desse lugar do não. Eu sempre fui muito boa em servir. Você viu só tudo que eu quis fazer. Toda a sua história, não era nem por mim, era para ajudar o outro, mas como eu me ajudo? Se eu não me ajudar primeiro, eu não ajudo ninguém. Exatamente. Então, naquele momento da crise existencial, putz, não é mais maquiagem, não é só isso, eu preciso em camadas mais profundas, eu não tô entendendo o que eu tô sentindo, fui pra terapia, me aprofundei mais ainda em programação neurolinguística, me formei em coaching, eu fui buscar tudo, sabe, na literatura, eu fui buscar na Índia, e a gente nem precisa ir tão longe, porque às vezes é só a falta de se ouvir com qualidade, né? É claro que vivenciar a experiência deve ser incrível. Mas nada funcionaria se eu tivesse lá com a cabeça aqui. Exatamente. Então lá eu mergulhei em mim. Mergulhei no Rio Ganges, mergulhei em mim mesma, mergulhei em práticas profundas, mergulhei numa alimentação limpa. Eu me desintoxiquei emocionalmente, fisicamente, e entendi esse poder de cuidar do nosso corpo físico, energético e emocional e espiritual. Então, ali, para mim, foi um ponto muito importante. Eu mudei minha alimentação naquela época também. E o Krika foi quando a gente engravidou. Eu voltei da Índia e engravidei. Eu, numa meditação, eu vi tudo o que ia acontecer. Foi tão lindo, Rê. Foi tão lindo, assim, eu meditando. E, assim, quando eu falo meditando, eu não estava sentada em lótus, né? A gente precisa quebrar esse estigma. Tem pessoas que falam, não consigo ficar 5 minutos. Eu falei, tá bom, então, olha para um ponto fixo, imagina, intenciona uma energia ou uma emoção que você queira sentir. 1 minuto. Dá, não dá? Dá. Mas as pessoas acham que é ficar lá meia hora. Não, gente, isso daí é um estágio mais elevado. É uma constância de prática pra você chegar, né? Exato, eu tava no carro. Eu só meditei uma vez na minha vida que eu consegui, de fato,
limpar a mente, assim. E foi aí, lá no de Hoffman? repente, Porque não. lá tem umas Foi depois do práticas, Hoffman, né? na minha casa. Uau. E aí eu lembro que veio uma imagem na minha cabeça, que é uma tatuagem que eu tenho aqui atrás, que não vai dar pra ver agora. Que é uma pessoa... tem o símbolo do infinito, são as pernas. E é uma pessoa meditando, a cabeça é aberta. Uau. E tem um símbolo na cabeça e um símbolo no coração e tá conectado. Uau. Então veio isso, assim, no momento que... Quando eu fui pro Hoffman, Ju, acho que alguns anos antes... acho que uns 4 anos antes, eu tinha me divorciado do meu primeiro casamento. Eu tinha feito tudo pra agradar os meus pais, especialmente o meu pai, porque meus pais se divorciaram, eu fui trabalhar com meu pai, eu queria continuar o legado dele. Então eu fazia tudo pra ser aquela filha amada, né? Exemplar. Tipo, exemplar. E negligenciei um monte de coisas da Renata. E aí, quando eu me divorciei, eu lembro que eu fui no psicólogo e eu chorei por 2 horas. Eu falei pra ele, não sei quem eu sou. Já senti Eu não sei do isso. que eu gosto. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu acho que eu fiz as coisas pra agradar os outros. E ali começou essa jornada. E pós-Hoffman eu consegui fazer essa meditação, que eu acho que... Até por isso eu tatuei, eu gosto, né? Enfim, de colocar no corpo algumas coisas. Porque foi muito simbólico, assim, do que eu queria fazer dali pra frente. Claro que cada símbolo tem assunto infinito pra entender, né? Mas assim, acho que foi essa coisa, assim, de conectar a minha essência. O que tá aqui dentro, o que tá aqui? A cabeça aberta, se permitir fazer coisas que, de repente, na tal da caixa, eu não me permitia. E agora me fez lembrar da capa do seu livro, né? Cabeça aberta. Exato. Só que você tá falando ali de realmente os desafios que a gente vive todos os dias e como que a gente cuida da saúde mental, né? Então tá no seu movimento, né? Olha que interessante. Sim. E eu vejo assim que eu, naquele momento de meditação, eu vi que eu ia pra Índia e eu não sabia com quem, como, quando, onde. Daí as pessoas foram chegando na minha vida. Eu comecei a fazer yoga num lugar que o professor falou, porque eu tô indo pra Índia em fevereiro. Eu falei, posso ir junto? Eu nem conhecia. Ele, não, porque assim, enfim, não dava. Daí eu fui para São Paulo fazer uma consultoria de aromaterapia e conheci essa aromaterapeuta que estava indo para a Índia. Ali, meses depois, eu falei, posso ir com você? Ela falou, então, a minha passagem tá comprada, mas se quiser eu te encontro lá. Caso você não consiga ir junto e tudo. E foi. Eu fui assim, fazendo conexões, me joguei. Eu fui literalmente sozinha para encontrar pessoas lá. Uhum. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. E eu repito novamente, não foi uma viagem internacional que mudou minha vida, mas foi o fato de parar pra me ouvir, pra estar só comigo, com qualidade. Tempo de qualidade pra mim, no momento em que eu não tava me entendendo com os meus ponteiros. Foi difícil, eu chorava muito, passei por muitas coisas, eu tinha uma tosse alérgica, eu acho que era coisa que ficou entalada. Então eu passei por um monte de coisas, que eu falei, ai, que lindo, foi pra Índia meditar. Não, assim, passei vários perrengues. Teve um dia que era um dia de uma cerimônia super especial, que eu caí, ralei meu joelho, cheguei sangrando, tinha comprado uma roupa branca, cheguei com metade da calça da perna toda sanguentada. Eu falei, cara, é isso, é a vida me provando, me testando. E a gente vai receber muitos testes, só que ao invés da gente sair correndo, vamos olhar e falar, tá, o que isso quer me ensinar? Porque daí sim a gente, nesse videogame da vida, vai passando para a próxima fase. Exato. Se a gente faz as coisas iguais, do mesmo jeito, da mesma forma, se a gente continua sendo a mesma pessoa para sempre, a gente não avança o videogame da vida. E precisa ter muita coragem. Às vezes dar o braço a torcer e falar, beleza, para eu sair daqui não vai dar para ser com o que eu trouxe até agora. Onde eu busco, então, novos recursos, novos conhecimentos, ou até dentro de mim aquilo que eu esqueci, lá que a minha criança tem. Exato. Então, assim, gente, saber se ouvir, inclusive ouvir as coisas ruins que vêm de dentro. Entender o que é verdade e o que não é. Eu acho que especialmente no início dessa jornada, saber ouvir as coisas ruins. Porque acho que depois que você caminhou pouco... As verdades, né? Depois que você caminhou um pouco, e vai ser um trabalho eterno da gente se construir e se lapidar a vida inteira. Mas eu acho que no começo a gente tem muita dificuldade de olhar para as coisas ruins. Pro nosso lado sombra. Exato. Depois, eu acho que aí sim, mais importante a gente se escutar o que a gente quer, que talvez a gente esteja negligenciando. Mas esse primeiro encarar quem a gente é de verdade. Eu lembro que, eu fiz tanta coisa de autoconhecimento, ainda faço, assim, eu sou muito apaixonada. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fiz para o profissional, que eu fiz um processo, eu fiz vários coachings e mentorings, depois também me formei, assim, porque foi uma coisa que me ajudou muito. Mas o primeiro,
deles. Eu fiz com um cara, assim, muito top. E aí, a primeira vez que eu fiz uma avaliação 360 e que eu vi como as pessoas me viam, eu chorei 2 dias seguidos. Falei, não, eu não sou essa pessoa, não é possível. Não, sabe assim? Tipo, eu tô demonstrando para as pessoas o que de fato eu sou, mas não é como eu me enxergo ou como eu acho que eu sou. Tem uma dissonância, né, ali. Então foi meio que um choque, essa coisa de você encarar a tua sombra. Falar, tá, peraí. E o que disso eu quero continuar e o que disso eu quero... Eu falo muito para as pessoas, assim, as pessoas às vezes falam, poxa, não sei por onde começar. Começa pelo que você sabe que você não quer. Eu tive um chefe péssimo na minha vida. As pessoas falam, trabalha com o pai, né? Não, eu me reportei para várias pessoas até eu chegar num cargo de liderança. Até. E eu tive um chefe que, assim, ele me ensinou tudo que eu não queria ser. Então, eu ainda não sabia, eu era muito jovem, eu não sabia o que eu queria ser como líder. Mas eu já sabia o que eu não queria ser. E você acha que você ficou sugestionada pela liderança dele, de achar que liderança era aquilo? Ou o fato de ter tido o seu pai ali por perto te mostrou que não, é diferente? É diferente. Só que tem gente que aceita como uma verdade. Sim. E aí corta aquela possibilidade da vida. Ou não quer ser líder de jeito nenhum, ou fala, não consigo mais ser um subordinado, ou ter uma liderança ali, porque cria um estigma. Vira uma crença. Então é super importante a gente ter mesmo, eu vou falar de novo a palavra discernimento. De quem é quem, o que a gente não quer, o que a gente não aceita, o que a gente não merece. Exatamente. Senão a gente vai ficando ali num ciclo como se aquilo fosse uma verdade absoluta e em qualquer lugar que a gente vá vai ser daquele jeito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. Porque é muito limitante, né, Rê? Você vai acabar eliminando possibilidades e até energeticamente você vai atrair mais do mesmo. Quando você acredita que aquela é a sua realidade, a vida vai reforçando as nossas crenças. A gente vai criando as situações e atraindo as pessoas que reforcem essa verdade. Né? Muito. Convivendo com quem você está convivendo? Você está convivendo com pessoas que te levam para onde você quer estar? Que elevam a sua energia? Ou você está convivendo com pessoas que ou te sugam ou que estão em outro movimento, que estão com outras perspectivas? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Mas precisa dessa coisa de refletir. Você tem algum ritual para, além de meditação, enfim, mas assim, de um pare as máquinas, ou de um planejamento, planejar o ano, a vida pessoal, a vida profissional? Eu tenho algumas ferramentas que eu faço todo ano, mais de uma vez no ano, eu faço a Roda da Vida, eu acho fantástico. Geralmente a primeira aula das minhas jornadas é a Roda da Vida. Porque é importante a gente olhar para a vida como um todo. Às vezes a gente não tem noção, Rê, de que uma área tá defasada. Total. Aí você fala, tá, mas não é meu foco agora. Só que às vezes essa área defasada, ela impacta outras áreas que são sua prioridade. Então vamos colocar aqui, né, como uma verdade. Se a sua saúde física tá defasada, você fala, mas eu não tô no momento de repente, treinar mais ou me alimentar melhor, tá tudo tão corrido. Deixa essa área defasada. Você vai conseguir ser mãe? Trabalhar? Você vai conseguir performar? Não. Então, assim, é importante a gente ter noção dos nossos objetivos, ter metas e prazos para eles, mas, ao mesmo tempo, colocar dentro dessas metas e prazos o tempo de olhar para a própria vida. E saber que as metas podem e devem ser mutáveis. Sim. A gente muda todo dia. Eu tô aqui conversando com você, tô aprendendo um monte de coisa. E vai amanhã, hoje à tarde, eu já não sou a mesma pessoa. Eu já refleti, já falei, um negócio que a Ju falou, eu preciso pensar sobre isso. E às vezes aquela meta que você... Também tem gente que fica, né? Aquela meta tem que ser naquela data, daquele jeito. Posso te falar? Eu mordi minha língua nisso. Esse ano, Renata, trabalho com autoconhecimento e desenvolvimento pessoal aqui, ó. São 10 anos estudando. Esse ano eu falei, vou lançar meu segundo livro. E a gente escreveu o livro ali na mesma época, né? Sim. Vou lançar esse ano. Falei pra minha audiência, eu tô fazendo um compromisso com vocês, que eu vou lançar o meu segundo livro esse ano. Eu escrevi meu livro lindamente, eu me coloquei prazo, meta, aquilo bonitinho. Eu fiz o cálculo de quantas laudas eu escrevia em 3 horas consecutivas e eu planejei, então a cada um dia sim, um dia não, vou ter 3 horas e tal, em tanto tempo eu vou terminar o livro, beleza. Deu certo. Só que aconteceram várias coisas que fizeram com que esse livro não fosse lançado esse ano, né? Nesse ano de 2023. E aí, quando veio a primeira coisa que aconteceu, que ia mudar o cronograma todo, eu falei, não, porque eu falei, porque vai ter que ser lançado, porque é agora, sendo que eu não sou uma pessoa da rigidez. Rê, você me conhece. Sim. Flexibilidade é um valor super importante para mim.
Em que caixa eu tava tentando caber quando eu falei, não, porque tem que ser esse ano, porque eu falei pras pessoas, porque eu não sei o quê, eu dei minha palavra. Aí depois eu falei, tá, calma, vai pôr esse corpo pra mexer. Quando a gente mexe o corpo, você perguntou dos rituais, e pra mim funciona muito. Yoga já funcionou muito, não estou numa fase tão yoga, tô mais na corrida, que é um desafio. Não amo correr, mas correr me dá muitos insights. E correr exige tanto de mim que às vezes quando eu tô com muito pensamento eu não consigo nem pensar. Exige muito. A gente ficar ofegante, elevar nossa frequência cardíaca. Você foi atleta. Sim. A importância da gente elevar nossa frequência cardíaca faz bem até pro cérebro e faz bem pro nosso sistema emocional. E vai ativar hormônios do bem-estar, do prazer. Você ordena tudo. Você ordena até o seu sistema imune, né? Então é fantástico. Correr é uma delícia no pós, né? Ele é dolorido. Pelo amor de Deus, mas gente. A hora que você para, como você aprendeu a gostar de correr? Uau. Eu falo, não aprendi a gostar de correr, eu só corro. Daí depois eu gosto do que eu sinto. Serve. E daí, a corrida, nesse dia, eu falei, eu preciso me mexer. Aí eu fui me mexer. Geralmente, dia que eu gravo podcast também, eu corro. Faz muito bem pra mim. Mas é uma luta, né? Até sair de casa eu fico, puta, que saco. Vai doer, vou ficar cansada, vai não sei o que lá, mas e às vezes até com a rotina, me né? arrependo. Poxa, eu tô fazendo tanta coisa. Exatamente. Eu nunca me arrependo de ter ido, mas eu sempre dá vontade de desistir, né? Então, eu acho legal falar isso, que as pessoas veem a gente. Você é super disciplinada, mas você tá sempre motivada. Não, motivada eu não tô. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Não vou ficar esperando motivação pra fazer o que tem que ser feito. E a corrida é isso. Daí, nesse dia, eu fui lá me mexer e tal. E eu falei, gente, calma. A vida tá te colocando uma oportunidade de você dizer não. Né? De você dizer não aos planos que você mesma fez e falar, vamos recalcular essa rota. A vida tá te dando uma oportunidade de você colocar sua flexibilidade, que é tão importante para jogo. E quantas vezes não dá certo aquilo que a gente planejou e depois. Puxa, tinha que ser agora. Exato. Tinha que ser desse jeito. Ou uma porta que se fecha e depois abre outra. Exatamente, Rê. Esses dias meu voo foi cancelado. No dia seguinte eu fiz um voo ainda melhor. A gente teve upgrade, teve um monte de coisa boa aconteceu. Então, às vezes, a gente fica na resistência. Na resistência quando tá com uma crise existencial. Na resistência quando tá sentindo um negócio estranho. Quando tá precisando renascer, né? Resistência não ajuda. Tudo que resiste, persiste. E daí, o que eu pensei? Por que você está resistindo a mudar a data desse lançamento? Você vai ter mais tempo de revisar. Você vai ter mais tempo de aprovar a capa, de ter a capa que você merece. A gente tá falando sobre capa antes, né? Ô, louco, minha gente! Meu Deus! Capa de livro! Vamos lá, dá um programa de podcast. Porque é isso. Você não tá no controle de tudo. Eu tava no controle do quê? Da minha parte. Eu não tô no controle de tudo. Por que eu tô querendo ter controle agora? Essa rigidez só vai me atrapalhar. Sim. E daí, correndo lá, me movimentando, isso, né? eu falei, não, pronto, tá tudo bem. Pro ano que vem vai ter mais tempo de deixar as pessoas saberem que tá vindo livro, vai ter mais tempo de você engajar sua comunidade, de você trabalhar nesse projeto com calma. Eu tava vivendo, tipo assim, numa loucura. Mas numa loucura, num tempo que não é meu. E eu falei, para, Juliana, eu mordi a minha língua totalmente nessa questão que você colocou muito bem colocada, por sinal, de ok, mude seus planos, tá tudo bem. Só que a gente cria uma síndrome de ser fiel ao planejamento que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, fica aí uma reflexão para quem tá com a gente assistindo, ouvindo. Recalcular a rota também é um ato de autorrespeito, porque às vezes não vai ser do jeito que você queria que fosse. Total. Mas acho pode muito ser necessário. melhor. Pode ser melhor. Eu tenho plena confiança. E às vezes que dá tem um passo tempo pra divino trás, ali também. Dar vários pra frente depois. Uhum. A gente tem muito receio em... Poxa, deixa eu voltar 2 casas. Deixa eu entender o que ficou ali atrás. Quando eu voltei pra Santos, abri mão lá daquele holofote todo, das oportunidades. Eu tava ainda no auge. E assim, eu fiquei muito frustrada porque eu me senti enganada. Né? Então, tiveram capítulos ali... 2008, né? Vai fazer 15 anos. Já fez 15 anos, na verdade. Eu fiquei muito frustrada porque eu me entreguei, eu fui exatamente a pessoa que queriam que eu fosse. Exatamente, eu cumpri com todo o meu papel. Só que eu esqueci de cumprir com os meus valores, assim, sabe? Com a minha essência. E quando eu percebi que eu tava me perdendo de mim, eu falei, não. Assim,
É claro que quando a gente está passando por um período de dificuldades, faz diferença você ter ali mais dinheiro, faz diferença quando você está doente ter mais saúde, faz. Claro. Mas naquele momento eu já tinha ganhado um dinheiro, eu já estava entendendo como era não ficar fazendo tanta continha. Então talvez fosse realmente por esses privilégios, foi mais fácil para mim falar não. Sim. Nem sempre é assim, né? Às vezes a gente vai acabar se sujeitando a coisas que a gente não se vê fazendo, vai acabar se sujeitando a ambientes tóxicos, a líderes tóxicos, porque a gente não tem escolha. Por necessidade. Mas coloque data para você fazer essa transição. Senão a gente vai abaixar a cabeça, porque a gente não merece, para quem a gente não é. Isso precisa ter data, nem sempre na vida a gente vai conseguir escolher exatamente onde a gente quer estar. Mas a gente precisa passar por certas coisas. Para as pessoas, assim, que eu aprendi convivendo na minha carreira, porque eu sempre falo assim, poxa, a Apsen é um mundo, né? São tantos departamentos, tantas coisas diferentes, pessoas no Brasil inteiro, né? E às vezes eu falo assim, poxa, eu acho que tem coisas que são muito graves, assim, quando você está num ambiente em que isso conflita com seus valores. Uhum. Eu acho que isso tem que ter prazo de validade, assim. Muito. Se possível, rápido, nem sempre é possível. Eu acho que tem uma série de questões, enfim, mas eu acho que tem que ter um plano, como você falou. Como que eu vou sair deste lugar? Mas eu acho que também, às vezes, a gente se conecta com outros aspectos. Tem muita gente que fala, você ama o que você faz? Não necessariamente, eu gosto. Mas aí você ama a consequência daquilo que você faz. Ou, por exemplo, você tá numa empresa como a Apsen, e eu tenho, poxa, tem áreas que eu falo assim, gente, é bucha todos os dias. Por mais que a pessoa goste, por mais que a pessoa, você pega uma área, sei lá, o jurídico, compliance, Sim. você pega assim, pô, só tá lidando ali com... Suporte, né? E aí, por mais que você goste, não, eu gosto, eu curto, mas tem dia que, poxa, você se suga a semana inteira, o mês inteiro, enfim. Mas a hora que você olha e você fala, pô, mas a gente tá fazendo isso de social, a gente tá fazendo isso, a gente tá contribuindo dessa forma. Quando então, vê o valor agregado, né? então acho que também abrir esse horizonte pra ver aquilo tudo que a gente realmente entrega para os outros, porque no fim do dia é tudo sobre os outros, né? A gente faz pra gente se tornar um ser humano melhor, pra gente se ajudar. Pra gente poder estar bem. E no fim do dia a gente quer devolver o que a gente aprendeu. E mais ainda, olhando mais pra cima, é o quanto a gente se realiza fazendo o bem pras pessoas. Exatamente, é o porquê, né? O porquê vai sustentar. Como você falou, assim, gosta de correr. Não, mas o que isso me proporciona depois, sabe? Quando eu finalizo uma prova, ganho uma medalha. Assim, o treino, né? Quando você treinava ali e tal, fisiculturismo, ou quando eu patinava... Cara, se você gosta de treinar 5 horas por dia, 5 dias por semana, não. Mas eu gosto do que eu sinto quando eu vejo que eu me superei. Eu gosto do que eu sinto quando eu percebo que eu fiz um bom trabalho. Quando eu vejo que eu fiz diferença no meu time, pro meu time ser o campeão brasileiro e eu também. Mas assim, tem um movimento por trás, né? Então, eu vejo que saber o porquê sustenta toda a parte que a gente não gosta tanto. Sim. Porque você fala, tá, sem isso não chega lá. Né? Só que às vezes a gente quer estar ali sentindo prazer, né? Muito dopamínico, buscando esse prazer em cada elemento que você faz. Faça o que você ama. E não cair... Não é exatamente. assim. Minha mãe sempre falou, aprenda a amar, ou minimamente gostar um pouquinho, ou se adaptar àquilo que você faz. Porque só fazer o que ama... Como Nação assim? Dopamina, né? O livro que, assim, a gente aprendeu e vem aprendendo no mundo que a gente tá vivendo a querer o prazer imediato, rápido, o tempo todo, o retorno. A gente escraviza a si mesmo a uma coisa que é utópica. E a gente vai ficando até meio mimado, mal acostumado, não sei exatamente a palavra, assim, mas a gente precisa, assim, saber o que tem que ser feito. E de preferência começar o dia com isso, né? Porque senão a gente vai gerar o quê? Carga mental. Você sabe, é aquela coisa, se você tá procrastinando e postergando tarefas importantes, porque, poxa, isso é muito chato, começa por elas, você vai se aliviar, você vai fazer com mais qualidade Fechar que vem ciclos, depois. né? Quanto mais ciclos abertos você tem, vai mais janelinha, inquietude... E vai se somando. Então, essa carga mental é algo que tá muito presente, assim, na vida das pessoas, só que não tá sendo dada a devida atenção. Por que eu tô sentindo isso? É porque eu tô trabalhando muito? Não. Porque muitas vezes a gente tá adiando
esses fechamentos de ciclo. Isso é muito complexo, assim, precisa ser olhado. Então, eu aprendi, qual é a tarefa mais maçante que eu tenho nesse dia no meu to-do list? Beleza, eu vou começar por ela agora. Então, na próxima hora, eu vou focar nela. E vai. Quando terminar, comemora, né? Até as literaturas falam se celebre e se recompense por isso. Então, daí eu vou me dar 15 minutos, ligo um som, tomo meu chá, vou na varanda tomar um sol. Então, se presenteia por isso, se celebra. Você vai criando essa mini dopamina que a gente busca em fazer só o que a gente gosta, você se recompensa depois. Então, você fez uma coisa que você não queria, que você não gostava, mas no final, você está recebendo o prazer, né? Então, isso muda muito o jogo, Rê. Hoje em dia, eu faço lista de prioridade, começando pelo que eu menos quero fazer, ou pelo senso de urgência, né? Porque tem coisas urgentes que você fala, não, isso não é um problema. Mas coloque ali as piores que você deixaria pro final, para não passar um dia, ou uma semana, ou um mês, ou até anos, né? Vamos lá, gente! Sem fazer... Vamos encarar a realidade! Tipo, montar a árvore de Natal. É tão lindo quando ela tá pronta. Tá tudo lá na caixa, na minha casa. Nossa. Eu falei, hoje eu vou chegar. Tem umas coisas que a gente realmente... E eu vou montar, porque daí eu chego cansada e tal. E as crianças, mamãe, é hoje, mamãe, é hoje. Não, vai ser hoje. Entendeu? Porque senão a gente fica ali deixando... Ou achando que é menos importante. Mas quando a gente tá numa esfera que tem outras pessoas envolvidas, é entender o que também é importante para eles. Às vezes não é tanto pra gente. Sim. Mas vai fazer diferença naquele entorno. A gente precisa considerar isso, senão a gente se torna muito máquina e menos humano, né? Então, é a arte de você ir equilibrando os pratos. E quando eles caírem... A arte de viver no caos. Caíram. A vida é isso. E o caos gera ordem, às vezes as pessoas ficam querendo encontrar o momento. Não é a hora. Não. Gente, não tem momento perfeito. Quando é a hora, não tem vida equilibrada. Cada momento vai ser uma coisa. Se você, poxa, então, cuidei da minha saúde, agora eu tô super bem e tal. Às vezes nem é com você, é com o outro. É um familiar que fica doente, é uma coisa que acontece. Acabou de ser operada. Falei, cara, eu vou fechar o ano, aquela coisa mais linda, os meus resultados, projetos. O livro vai sair em fevereiro. Cara, minha mãe do nada. Nem deu tempo de contar isso, foi tão rápido. E foi num exame de rotina. Eu quero até usar esse espaço, gente, para falar uma coisa para vocês, tá? Eu admiro muito a minha mãe por tudo que ela trabalhou, por tudo que ela fez. Eu questionei muito, assim, a ausência dela, até me tornar uma adulta e entender que, às vezes trabalhar faz a gente ser uma mãe melhor, uma companheira melhor, uma familiar melhor. E hoje eu sinto e eu vivo isso. E a linguagem do amor da minha mãe é atos de serviço, então ela não poderia ter feito melhor do que tudo que ela fez por mim através do trabalho dela, do que ela me proporcionou enquanto filha, enquanto atleta, e hoje o que ela faz para os meus filhos. E a minha mãe, eu acho que de tanto se doar para tudo e para todos, talvez tenha ali negligenciado um exame ou outro. Ela se cuida. Mas chega uma hora da vida que a gente tem que, às vezes, olhar para coisas que a gente não está olhando ainda. Às vezes até mais cedo. Sim. Ela foi fazer uma colonoscopia a partir de um exame, deu uma alteração e foi indicada a colonoscopia. Nunca tinha feito. E ali apareceu algo sério. Precisou ser operada, assim, de emergência. E aí, conversando com a médica dela, eu falei, doutora, me diz uma coisa, olhando para mim, eu tenho 38. Quando eu começo a olhar para isso? Ela, olha, Ju, a partir dos 40. Antigamente era 50 e tralalá. Mas eu vou até dizer mais. É exatamente o mesmo caso que o meu, né? Fui fazer também a colonoscopia. Só que, engraçado, ontem eu tava até num evento e estavam me perguntando sobre isso. Eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Você sabia, você falou pra gente, você falou, gente, eu tô indo no hospital, não é normal. Não tá normal. Tem alguma coisa, eu lembro, a gente conversou muito. E aí eu fui a fundo, assim, me vira do avesso, até que eu cheguei na gastro, até que, assim, colonoscopia, endoscopia, beleza, também achei na hora, assim, eu voltei da sedação, o médico falou pra mim, a gente achou alguma coisa no seu intestino, você vai pra tomografia. Eu ainda tava meio grogue, não tava nem entendendo. Eu já fui pra tomografia, assim, né? Enfim. E aí, já me preparando pra operar e toda essa loucura. Mas depois o oncologista tava me contando que eu tive esse câncer no intestino, né? E ele falou que nos Estados Unidos a gente tem muito mais dados de saúde do que a gente tem no Brasil. Tá.
E que nos Estados Unidos eles já identificaram que o câncer de intestino é o terceiro câncer de maior incidência lá. E que eles já identificaram que isso está acontecendo a partir de 30 e poucos. Então, assim, por quê? Inclusive que os nossos médicos, e já tem muitos médicos repensando isso, continuam seguindo os protocolos antigos e não olham para esses dados mais recentes, porque assim, eu virei uma super defensora de colonoscopia e endoscopia, façam, né, assim. Eu ia falar exatamente isso, Rê, no fundo, quando eu soube da sua história e eu vi a história da minha mãe, eu falei, ok, eu tive uma amiga, e foi exatamente a mesma coisa, tá? E eu falei, gente, talvez seja a vida olhando para mim e falando, se cuide também. Porque às vezes a gente fala, tô forte, tô ótima, sou saudável, me alimento bem, mas tem coisas que a gente e vai indo, não né? espera. A gente, muitas vezes, a gente vai ver tratorzão, né? Vai indo. Total, Rê, total. Então, assim, gente, se olhem, agendem seus exames, que nem você falou, quanto foi importante falar sobre isso, porque as pessoas falaram, não estou em dia com os meus check-ups, não estou em dia com o meu médico, não tô olhando ali os meus níveis e... Então, olhem, gente, olhem, porque é que nem a gente falou sobre autoconhecimento, olhar para a sombra dói, né? Uhum. Mas é melhor olhar para ela antes. E tem tanta gente que fala, né? Não vou procurar, quem procura acha. Gente, não, vamos achar. Precisa cancelar essa mentalidade. Quanto mais cedo você achar, mais chance de tem. cura. Exatamente, a medicina está cada vez mais avançada. Então, é super importante a gente fazer o bom uso disso. Né? E daí quando a médica me falou, olha, antigamente era depois dos 50, nem lembro direito, ela falou, não, a gente diz a partir dos 40, mas já é ideal, e são coisas que, como você pediu para te virarem do avesso, tem coisas que às vezes os médicos não pedem. Eu fui descobrir que eu tinha endometriose depois que nasceu minha filha. Passei uma vida inteira com cólica, umas dores, eu passava mal de cólica. Uau. Nunca foi investigado. Só que menina, jovem, não tinha consciência, não se falava como se fala hoje. Sim, como você vai lá num podcast que a gente tem hoje. E ouve, você abre ali uma pessoa que é uma criadora que fala de saúde e você ouve, não era assim. Eu nem sabia, né? Há poucos anos nem se falava muito, agora que tá vindo mais e precisa falar. Então, tudo que a gente tá aqui, né, conversando, tá fechando as janelinhas. Precisa olhar para a sombra e vai precisar olhar para os exames. É melhor olhar logo. É melhor você poder fazer isso por você, que ninguém mais pode fazer, que é o autocuidado. E não terceirizar. Claro, a gente vai ter que contar com profissionais da saúde, com médicos, com esse apoio, sim. Mas é você que vai lá. Né? Quantas vezes a gente para os nossos pais, né, não fala, você tem que ir no médico, fica empurrando, eles não vão, é a gente que tem que querer. É isso mesmo. A gente tem que fazer isso por nós. E autorresponsabilidade em tudo. Até na carreira, eu falo, gente, eu vejo muito pessoal falando, mas o que vai ter de curso esse ano? Mas o que... Gente, a gente é protagonista da nossa carreira. Eu, como executiva, eu acho que a gente tem um papel enorme de capacitar o líder, de preparar, enfim. Mas eu acho que a gente é protagonista do que a gente vai estudar, para onde a gente vai, seja na nossa carreira, na nossa vida pessoal. A gente tem que trazer bagagem, conhecimento, para você poder chegar onde você quer. É o que você falou de não terceirizar, né? Porque às vezes tem uns vitimismos. Poxa, mas eu vim daqui, mas eu vivo nesse ambiente, E eu concordo. Se a gente olhar para a régua de avanço das pessoas, é muito diferente quem tem um privilégio como eu tive e quem começou lá, né? Mas a gente tem tantos casos de pessoas que chegaram, de pessoas que saíram do absoluto nada e chegaram a lugares altíssimos, incríveis. Então, assim, é possível. É possível para todo mundo. É mais difícil, é menos difícil. E acho que também, eu entrevistei semana passada uma psiquiatra grande, amiga minha, assim. E ela falou assim, um dos grandes aprendizados de ser uma psiquiatra foi me desprender do julgamento. O que é dor para um é muito diferente do que é dor para outro. E eu tenho um paciente que sofre muito por uma coisa que de repente eu poderia julgar e falar, poxa, mas isso... Não precisa, né? Diante do paciente que vem daqui uma hora, que sei lá, tá passando por uma situação absurda. Ao mesmo tempo ela contou, porque hospital psiquiátrico, etc. Então falou, cara, eu atendo pedófilo. E o quanto que eu tenho como mãe que ressignificar uma série de coisas para ser capaz de atender essa pessoa, para ser capaz de olhar quem
ele foi na infância, quem foram os pais Quais deles, foram as feridas, quais os foram as traumas. referências para que ele se tornasse. Então, assim, olhando tudo aquilo, assim, um banho de reflexão, e é isso, acho que dor não se mede. Não. Mas eu acho que tudo é possível. O ser humano tem uma capacidade infinita, a gente nem sabe, né? Talvez a gente nem acesse até o final das nossas vidas tudo que a gente pode fazer, toda a nossa capacidade, da nossa cabeça, da nossa mente, até do físico, né? A gente vê pessoas que a gente fala, meu Deus, não, pera. Como que essa pessoa fez isso? David Goggins, né? David Goggins. E ainda never finished, né? Tipo, uma ultramaratona com os 2 pés quebrados e o joelho sem cartilagem. Como que ele faz aquelas coisas que ele faz? Então, tipo, tem... E é bom a gente olhar para essas referências, sabe, Rê? E também a gente que hoje em dia ocupa palco e tem espaço, poder dar espaço para as pessoas que vêm de uma história diferente, de uma realidade, um recorte diferente, para que elas tenham também voz, né? Super. Pra que a gente amplie, elas têm voz, mas para que elas tenham, né, mais visibilidade. E daí... Sororidade, eu acho que desde a sua primeira fala ali, seu primeiro exemplo das maquiagens, eu gostava de maquiar as minhas amigas, né? Sim. Então, o quanto é importante esse movimento que você tá fortalecendo cada vez mais de sororidade, das mulheres se ajudarem. Acho que a gente ainda carrega muitas dores. São tabus. E quando a gente olha, a gente pensa, não, já evoluiu muito, hoje as coisas já são muito diferentes. Sim, são. Mas a gente sabe que tem muita coisa. Tem. Então, eu acho que, assim, esse movimento das mulheres se valorizarem, se ajudarem, o quanto eu reforço, assim, até dei o exemplo lá do evento que só tinham homens, assim, do quanto a gente tem que brigar, sim, pelo nosso espaço, do quanto a gente tem, quando a gente está em um lugar, dar essa visibilidade para outra pessoa. Numa reunião, poxa, você vê que alguém não tá conseguindo falar. Eu já vivenciei várias situações que você vê que a mulher tá sendo calada de alguma forma. Então chama aquela mulher para conversa, pergunta. Eu acho que a gente tem várias oportunidades de se fortalecer e que são sutis. E às vezes se a gente não olhar para isso como missão, como propósito, a gente deixa passar. Se bobear, a gente nem percebe. É verdade. Eu lido com muitas mulheres que eu começo a dar exemplos e a pessoa fala, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Isso acontece mesmo, eu tô nesse ambiente, mas pra mim era tão natural. Eu vim criada nesse ambiente que eu não tava percebendo que isso tá acontecendo comigo. É aquela história de que o peixe não sabe que a água existe, né? Você tá tão inserido naquele ambiente que você não percebe. Exatamente. E eu vejo assim, que nem eu falei do David Goggins, pra gente mulher tá nesse lugar de apoiar uma outra, de dar a mão, de vir junto, a gente precisa também deixar pra trás alguns conceitos que nos atrapalham muito, que foram inseridos lá atrás, até às vezes através da mídia, das novelas, das picuinhas que aconteciam, Muito. de que uma mulher é sua concorrente, de que ela tá lá pra ocupar o seu lugar ou pra roubar seu marido, e sabe essas coisas? Sim. Eu acho que se a gente tem uma intenção ali neutra, né? Não vai chegar a conhecer uma pessoa, ai, te adoro. Não, você tá neutra. Porque você já tá avançando se você tá neutra. Se você tá na desconfiança, no negativo, você tá impedindo ali de criar uma conexão verdadeira, porque você já tá estigmatizada de que a mulher é sua concorrente. Ela tá aqui para competir. Eu me sinto ameaçada. Esse é um lugar muito tóxico que a gente cria internamente, a gente tem que cuidar muito. Muito. De entender que quando a gente soma, olha o elo que a gente cria. Olha como é forte. Agora, se você tá ali na resistência e você não se permite chegar aqui, você nunca vai sentir o que é isso. Você nunca vai sentir o elo forte. Então, baixa a guarda. Não precisa ir toda positiva, mas vai neutra, de entender que outras mulheres somadas, outras experiências, outras histórias, a gente consegue chegar muito mais longe. E às vezes é até mais importante a rápido. gente estar conectada com essas mulheres que já estão um passo à frente. Você comentou, de novo, né, o nosso podcast pré-podcast. Você comentou sobre esse seu movimento novo, e até queria que você falasse um pouco sobre... eu te acompanho, eu estava até pensando antes da gente vir para cá, quantos anos que a gente se conhece? Eu assim, num chute, acho que uns 5 ou 6 anos. Eu imagino que sim, foi ali 2018. Por aí, né? Então, te acompanhando esses anos mais de perto, assim,
Eu percebo esse desabrochar aqui no Maju hoje, assim, na minha visão, muito pronta, muito aberta, muito, obrigada, assim, o trabalho de construção que você fez, eu acho muito bonito. E você está trazendo agora, nesse movimento, uma série de retribuições aí e coroações de coisas que você plantou, que você está colhendo agora. Então, eu queria que você contasse um pouco, inclusive desse movimento com as mulheres, que você já começou lá atrás, mas que tá crescendo, que você comentou aí de novas coisas que vêm para 2024. Que máximo. Eu fico muito feliz, porque realmente eu precisei recalcular a rota várias vezes. E nem sempre entendem a gente, né, Rê? Naquela ocasião lá da Índia, antes de engravidar, aquela coisa toda. O que aconteceu nos bastidores? Porque o que vem é o nosso palco, né? Mas nos bastidores eu fui muito questionada. Você vai largar a maquiagem, você é embaixadora de marcas incríveis, tem contratos incríveis. E eu não me via assim, não foi uma coisa, eu vou fazer uma transição. Tipo, eu não aguentava mais. Eu cheguei no limite porque eu não me ouvi. Sim. Então eu fui questionada, eu perdi muitas seguidoras, porque quando eu comecei a falar de comportamento, e eu entendo, né? Imagina você vai num evento de empreendedorismo e de repente começam a falar de alimentação lá. Você fala, não vim aqui para isso. Então, naturalmente, as pessoas estavam buscando a beleza, a maquiagem, e eu comecei a falar de comportamento. Só que eu ainda não tinha essa maturidade de entender. Eu só quero que fique as pessoas que realmente vão se beneficiar do que eu faço. As pessoas que têm sinergia com o que eu falo. Senão, não faz sentido. É ter um número ali. Não quero. E daí foi quando eu comecei a entender a importância do propósito, né? Com qual propósito eu tô aqui? É para ajudar? Então, como eu ajudo de uma forma mais profunda? Ali começou esse movimento mais profundo com as mulheres. E esse ano de 2023 foi um ano de voltar para a educação como treinadora, como mentora, até mais como palestrante. Eu sempre fiz palestra, mas de uma forma mais intencional. Qual é a minha fala? De que forma eu ajudo? Então, 2024 é o ano da minha mentoria, Você Protagonista. Ela vem muito pautada em 4 pilares importantíssimos, Rê, que mudam a nossa vida, que é confiança, produtividade, por um viés de autorrespeito. Não é mesmo? Produtividade saudável, não é? Como sustentável, como Isabela Camargo fala. A gente tem a prosperidade. Eu quero que essas mulheres prosperem financeiramente. Claro, vou entregar minhas ferramentas, sim, mas eu quero que elas prosperem nos seus relacionamentos. E na saúde. E no orgulho que elas têm por quem elas são. E a liberdade delas serem quem elas são. Então, essa mentoria é pautada nesses 4 pilares que transformaram a minha vida, o meu ver sobre mim. Quando a gente reconhece, é capaz de reconhecer valor em quem somos, o mundo nos valoriza mais ainda. Esse movimento não pode ser oposto, não pode vir de fora para dentro, tem que começar aqui dentro, senão nunca vai ser uma verdade. A gente vai acreditar, tá falando para me agradar, isso não é uma verdade, não ecoa aqui dentro. Então, a mentoria é um fruto que está sendo colhido após 14 anos trabalhando com mulheres. Há 10 anos estudando, né, de fato, desenvolvimento humano, gestão emocional, autoconhecimento. E agora sim eu tô pronta. Exato. Um grande projeto. Exato, não tinha como eu fazer isso antes. Foi estudando as minhas alunas ao longo desses anos que eu entendi quais eram as maiores dores, quais foram os maiores ganhos junto comigo. E eu fui remodelando, eu falei, não, agora eu tô pronta, mas é um passo de cada vez. Sim. Não adiantava lá atrás eu falar, vou lançar livro, lá quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, não era aquele momento. Meu primeiro livro veio em 2018. E depois de 5 anos foi o momento do segundo livro. Então é importante a gente entender que cada semente tem o seu tempo de germinar. Tem projetos que vão precisar de um solo bem mais adubado, vão precisar de mais rega. Tem semente que nasce só com o sol. Sim. Mas eu acho bonito isso no mundo de hoje. A gente vive muito o mundo do marketing digital e quantas pessoas não amadurecem ou estão no raso e já estão querendo dar para o outro aquilo que ainda nem conquistou para si próprio. Então, eu acho bonito o seu movimento de se desenvolver, amadurecer, se mergulhar, se construir, olhar o que está dando certo, recalcular a rota e aí pronta. Eu acabei de falar, eu te vejo muito pronta. Obrigada. Para esse movimento. Então, eu acho que isso é muito rico, porque você traz algo de muito valor, algo muito verdadeiro, algo já testado por você, por outras pessoas.
Antes de eu ensinar na internet, eu fazia muito essa troca, né, com as minhas seguidoras. Então, através dos conteúdos, até mesmo do Zen, meu aplicativo, que eu fundei lá em 2016, depois daquela crise existencial. Olha quanta coisa boa vem quando a gente se permite ouvir esse ruído ensurdecedor que as nossas emoções podem fazer. E o tal de falar não, né? Caramba! Se você não tivesse falado não pra algo que falei, tanta gente ficou chocada, né? Nisso. E anos depois, sabe o que acontece? É muito interessante ver o comportamento humano. Anos depois, eu recebo várias seguidoras, até alunas, que falam: Ju, te conheci lá atrás. Naquele momento que você começou a falar, não fazia o mínimo sentido. Eu achei que você estava ficando louca. Hoje eu entendo. Hoje eu aprendo. Hoje você me inspira. Então, dar tempo da semente do outro germinar. Sim. E saber que às vezes não vai. Tá? Porque a gente não vai conseguir cativar todas as pessoas. Sim, cada um tá no seu momento. Exatamente. Cada um, eu acho que é isso. Isso não quer dizer que a gente não tenha mérito, que a gente não tenha valor, porque muitas vezes as mulheres se sentem invalidadas quando elas se doam, elas se dedicam e daquele território não sai a árvore que elas esperavam. Às vezes é dentro de casa, num relacionamento. Mas é entender que no momento em que houve aquele encontro, vocês precisavam se encontrar, vocês aprenderam o que tinha que ser aprendido, mas talvez seja um novo ciclo ali chamando. E quando a gente está segura de quem a gente entende a hora de dizer não, de fechar a porta, de agradecer, de saber que tem algo melhor lá fora. Porque senão a gente vai estar condicionada a achar que isso é tudo que eu tenho. Não tem além disso. E tem muitas mulheres ainda aprisionadas. A achar que a vida é daquele jeitinho, com aquele sofrimento, com aquelas dores, com aqueles traumas. Não, gente, tem como você regenerar. Tem como você ver valor em quem você é. Tem como você criar mais valor e ser protagonista. Eu tive várias oportunidades, especialmente na parte profissional, assim, de lidar com mulheres que sofreram violência doméstica. Enfim, eu convivo muito com o psiquiatra e agora até por conta do livro eu convivi ainda mais, né? Tive um psiquiatra que me ajudou na parte científica, enfim. E eu sempre me questionava, né? Poxa, por que a pessoa continua? Ou por que algumas pessoas replicam o que elas tiveram de mau exemplo, né? E o quanto é importante, a pessoa precisa estar pronta. Então, eu acho que a gente também tem que respeitar o tempo da pessoa, porque se a gente quer tirar a pessoa daquele lugar, ela não tá pronta. Ela não viveu o suficiente. Mesmo que ela já saiba que ela quer sair. Muitas vezes ela já sabe, mas ela não tá pronta para enfrentar. Mas quando a pessoa tá pronta, o quanto também pra gente é importante, seja dar as ferramentas, ou seja, nós que temos negócios, dar oportunidade para essas mulheres entrarem no mercado. Acho que mais de 90% das mulheres que não saem de relacionamentos abusivos têm muita relação com a dependência financeira, com a dependência emocional. Tem, totalmente. Então, eu acho que quanto mais a gente puder ajudar essas mulheres, e aí eu digo mesmo ajudar não só nos nossos conteúdos, mas até nas nossas empresas, nos nossos negócios, porque eu sempre falo assim, dá emprego para uma mulher que sofreu violência, dá emprego para uma pessoa trans, dá emprego para uma mulher negra, mãe solteira. Isso é transformação social na veia. E complementa o nosso conteúdo, complementa aquilo que a gente leva para fortalecer as ferramentas que você tem para sair dos lugares, né? Sim. E eu vejo que até parte do meu objetivo com essas jornadas, com a mentoria, é que cada vez mais, muitas das minhas alunas e mentoradas estão se vendo agora num lugar de terapeutas ou ressignificando a carreira. Então, eu quero também ir abrindo cada vez mais portas na minha empresa de educação para que elas sejam tutoras, para que elas participem, para que elas tenham programas de monitoria ali dentro dos meus projetos. Então, essa é a minha ideia também, sabe? Fantástico. É trazer para perto. Eu ainda estou caminhando para isso, isso ainda não existe, mas está nos meus planos porque estou maturando ali aquela sementinha que vai germinar. Primeiro eu preciso estruturar as bases para quando elas chegarem eu já ter bons alicerces para dar esse espaço para elas. Sim. Então essa é a ideia, sabe, Rê? Eu tenho feito sempre questionamentos, né? Quando a gente falou de rever os nossos planos, eu tenho feito questionamentos especialmente para o prazo de 5 anos. Se eu tô em dúvida, aí fica uma dica para vocês.
Tá, então isso que eu tô escolhendo, ou isso que eu tô fazendo, isso que eu tô construindo tá me levando mais perto de onde eu quero estar daqui a 5 anos, ou tá me atrasando, ou tá me enganando, ou tá sendo uma desviando. fuga. Então é super importante a gente mirar. Aí muitas alunas falam, Ju, mas eu não sei 5 anos. Eu falei, então escolhe o que você quer sentir em 5 anos. Se você não sabe onde você vai estar, o que você quer sentir? O que você tá escolhendo e fazendo agora tá te ajudando a sentir isso? É essa a bússola. Uhum. Porque nem sempre a gente tem clareza e não tem como exigir de uma mulher frágil emocionalmente, saindo de uma carreira ou de um relacionamento, ou uma mulher que perdeu um filho, exigir que ela tenha clareza sobre o futuro dela. Ela não tá tendo clareza nem sobre o amanhã. Sim, ela não tá nem Isso administrando que eu os próprios questionei. sentimentos. Exato, eu questionei muito nesse mercado, assim, da performance e tal, porque você tem que saber pra onde você vai, você tem que ter claro. Não tem que, calma. A gente, mulher, Inclusive, funciona toda diferente. essa pressão, Não acho ajuda. que não ajuda. Faz a gente se sentir cada vez mais incompetente. Fala, poxa, eu não tô conseguindo fazer o que o outro tá fazendo. Eu não tô Exatamente. conseguindo sair do lugar que eu estou. Nesse nível de sobrecarga que a gente passa muitas vezes e que muitas mulheres se veem inseridas num looping que ainda não sabem como sair, o máximo que eu consigo extrair delas, que pra mim é um grande primeiro passo, é entender como ela quer se sentir. Se ela sabe que ela não quer mais sentir aquilo, então o que é que ela quer sentir lá na frente? Aí sim a gente vai construindo uma jornada, Rê. Não adianta ir pelo cabeção, pela mente. Aqui tem muito mais informação. Sim. No nosso coração, E a hora que vai na nossa limpando, essência. vai clareando. Aí a pessoa vai começar a chegar, Exato. poxa, eu tenho uma história super bacana de uma pessoa que trabalha com flores e hoje, assim, um nome mega reconhecido. E que ela começou no momento que ela tava assim, poxa, não sei o que eu quero, não sei, mas o que você gosta? Eu gosto de flor. Olha só. Então começou a fazer uma coisa pequena na varanda de casa, etc. E hoje é uma das maiores referências. Então, assim, eu acho isso, a pessoa vai, né? Quando a pessoa não tá bem, é o que você falou, ela não consegue, mas aí ela vai melhorando. E ela vai, poxa, isso aqui tá me dando vontade de fazer, vai experimentar, Vai regenerando, e né? aí vai clareando, né? Sim, primeiro precisa limpar a bagunça emocional. Não adianta você querer pensar com clareza se você não tá sabendo minimamente fazer uma gestão emocional. Sim. Né? É claro que a mentalidade é muito importante porque são os nossos pensamentos que geram as nossas emoções e assim vão ser gerados os comportamentos. Existe, né, isso. Mas muitas vezes é um excesso emocional que impede a gente de ordenar os pensamentos. Então eu vejo muito dessa forma, pelo menos na minha experiência com as alunas, vamos cuidar aí do coração. Porque aí sim tem muita força, tem muito potencial. Senão a gente fica ali colocando um monte de conhecimento pra dentro e não tá sendo nem capaz de aplicar. Às vezes é muito conhecimento, a gente precisa mais botar em prática. Exatamente. Daí sim vai voltando a confiança, daí vai voltando até a produtividade, aí vem prosperidade, aí vem liberdade, que são realmente os pilares super importantes que eu coloco realmente nas minhas jornadas, porque foram eles que me ajudaram a ver valor, assim, falar, nossa, eu tô orgulhosa de quem eu sou. Uhum. Tenho pontos de melhoria inúmeros. Para sempre. Para sempre, que bom, porque se eu tivesse perfeita, já ia estar batendo as botas para a próxima, né? Porque daí ia ter cumprido minha missão. Mas se eu tenho pontos de melhoria, é sinal que eu estou em vida, que eu sou um ser aprendiz, que eu estou evoluindo e isso me move. Então, quando a gente entende que ter ponto de melhoria não quer dizer nada de negativo ou de pejorativo, mas sim possibilidades. Sim. Possibilidades de viver melhor, de me sentir melhor, de trabalhar melhor, de ser uma companheira melhor. Então, sim, a gente vai ressignificando tudo isso e fica mais fácil mergulhar nesse autoconhecimento. Porque senão você vai começando a achar uns defeitos que você nem sabia que tinha. Você fala, eu não quero mais esse negócio. Mas calma, gente, saber disso te dá ferramenta para você melhorar as suas qualidades, competências, habilidades. Sim. Saber os teus pontos cegos e os teus pontos de melhoria é muito importante, às vezes mais importante do que elencar aquilo que você já tem de qualificação. Às vezes a gente quer estudar tanto, né? Diploma disso, diploma daquilo, não sei o que, a gente não se estuda. E é gostoso quando você encontra um ponto ali que precisa desenvolver, melhorar, o que é um ponto que... Não é como na empresa, você vai fazer um diagnóstico. Eu quero melhorar nisso, eu quero me desenvolver, eu quero ferramenta nova. Exatamente, como na assim, você vai olhar e falar, beleza, aqui a gente precisa dessa melhoria, aqui vai fazer um debriefing de um projeto, você vai precisar
pra avançar, Uhum. pra evoluir. E a gente não consegue fazer isso com a gente. É que com a gente é diferente. É, né? Porque sempre. tá ali, né? Aquela coisa envolvida, mas saibam que é pro melhor. E lembrar do porquê você está fazendo aquilo, né? Por você, é amor próprio. Sim. Saber se cuidar, saber se olhar. E sair um pouco, olhar do ponto de vista de observador. A gente não precisa se envolver tanto, né? Porque daí vem crítica, muito julgamento. Não, calma, se observa. Todo mundo é um ser humano em construção. Sim. Um indivíduo em construção. Então, se observa com um pouco mais de gentileza, mais carinho. A vida pode ser mais leve. Vamos ter desafios inúmeros, mas saber pegar leve. Até meu telefone, a minha filha me deu um adesivo esses dias, tá, se tu pega leve. Eu falei, nossa, eu vou colar no meu telefone. Porque é isso, né? A gente poder estar ali, observar, sem se envolver tanto. Uhum. E na medida do possível, pega leve, né, minha gente? A gente se exige demais. É verdade. Ju, olha, eu acho que a gente tem 1 milhão de coisas que a gente poderia abordar. Eu fiquei aqui frustrada que eu queria ter falado sobre algumas outras coisas, mas eu amei tudo que a gente falou ao mesmo tempo. A conversa foi tão fluida! Então, assim, eu quero te desejar que esse ano de 2024 seja fantástico pra você. Amém, pra nós. Eu acho que você é muito iluminada, você traz muita verdade no seu olhar. Eu disse que eu acho que você tá pronto, eu acho que 2024 é o seu ano. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, por ter vindo até aqui de Santos, no finalzinho aqui na... É um prazer. Olha, trocar, obrigada. Conversar, se olhar no olho. Exato. Fazer pose de bailarina. A agenda foi difícil de a gente conciliar, então por isso que realmente eu agradeço. Eu vejo quando você tá viajando, quando você tá fazendo coisas bacanas. Obrigada. A gente se acompanha ali no mundo virtual, curte, enfim. Mas eu realmente desejo que você se realize muito. Amém. E que você ajude comigo. cada vez mais pessoas, especialmente mulheres, mas não só, né? Sim. No fim do dia, você inspira e ajuda muita gente. É, uma mulher que se liberta, uma mulher que se transforma, ela impacta positivamente o entorno dela. Então, um trabalho direcionado para mulheres intencionalmente, mas a gente sabe que dentro de casa vão ser relações mais sólidas, mais felizes. Mães melhores, mulheres melhores, vem uma geração muito mais preparada. Essa é a ideia. Né, de homens e mulheres que vão se respeitar cada vez mais. Amém. Amém. Eu confio muito nisso, sabia? Eu vejo que, assim, esse despertar tá acontecendo, até as crianças estão vindo diferentes. Aliás, esse é o tema que fica a frustração a próxima vez que a gente gravar, porque eu queria muito falar sobre a relação que você e Krika tem com os filhos. Então, assim, enfim... Né? Tá bom, minha gente. Deixa aí nos próxima. comentários as perguntas, né, que vocês gostariam de saber. A gente vai estendendo aqui para mais ocasiões. E conta comigo, tá, Rê? Eu acredito muito e apoio muito o movimento que você faz também de ser uma mulher autêntica. Você já foi no meu podcast, inclusive recomendo que vocês ouçam, porque 2023 foi o ano da liberdade de ser, né, do meu projeto, e eu falei, quem é uma mulher livre que eu conheço? A Renata, que escolheu muitas coisas, até para quem olhasse de fora, falava, nossa, mas ela é tão múltipla, né? Multifacetada. A mulher consegue ser uma baita executiva e, ao mesmo tempo, viver o sonho, né? Como uma rainha de bateria, como uma mulher que ia para o carnaval e se divertia, se realizava. Uma fisiculturista, atleta disciplinada e mãe de monte de pet que eu já perdi as contas, já conheci suas tartarugas, seus passarinhos e cachorro, é tanta gente. Eu falo, uau, ela vive com intensidade a verdade dela. E isso, pra mim, precisa chegar mais longe, porque eu vou falar de novo, cada vez que uma mulher se liberta, liberta um tantão de outras mulheres. É verdade. Pelo exemplo. Pelo exemplo. Sim. Por quem você escolheu ser, por quem você é. Por quem você é e se permitiu ser, né? Porque tem muita coisa que veio aí de ancestralidade que você está permitindo existir nessa sua vida. E eu admiro muito, 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 muito isso, então conta comigo! Eu amei! Idem, obrigada. Eu amei te ver de jornal também, viu, tá, gente? Presentinho. Gente, detalhe, ó, tô maravilhosa aqui. Ganhei presente, que a Ju, muito gentil. Belíssima, de Stone. O Stone é o nosso símbolo da mulher, a gente chama as clientes de protagonistas, né? Da protagonista poderosa, ali, que tem uma pedra quase bruta na ponta, aquele banho de ouro. Ele é imponente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem a delicadeza. A delicadeza, Lindo, eu amei. Obrigada. Sua cara. Obrigada, Rê. Obrigada. E vocês estiveram com a gente também. Espero ter trazido algum insight aí pra sua vida, ou que, de repente, uma sementinha foi plantada que vai germinar no seu tempo.
Essa é a ideia, né? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Beijo.